O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, vamos dizer juntos: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novo tempo de esperança, novo tempo de amor, nova espera de ternura pelo Cristo meu Senhor. Esta festa é mais do que uma devoção popular. A gente tem que entender a importância para a nossa vida humana, para a nossa existência. Esta festa da Imaculada Conceição de Maria diz muito do que nós somos enquanto seres humanos. Por isso nós vamos entender agora, por que é tão essencial querermos estar com Maria e contemplar a sua pessoa. Na primeira leitura a gente viu que Adão e Eva, ou seja, a humanidade, Adão e Eva aqui representa a humanidade. A humanidade foi concebida sem pecado. Adão e Eva, para que a gente possa entender, foram concebidos sem pecados, assim como Maria. Mas o que aconteceu então no meio do caminho? Eles desobedeceram. E na desobediência, o pecado entrou. O pecado entra. O que aconteceu com Maria então, concebida sem pecado? Ela obedeceu. E a graça então aconteceu na vida dela. E é por isso que nós, olha só, basta compreender para entender então a essência desta festa. É preciso um pouco a gente meditar para que a gente passe de uma devoção popular para uma compreensão existencial. A fé precisa ser pensada. A fé precisa ser compreendida para ser vivenciada. Porque depois aí a gente não sabe o que falar por aí, não sabe o que dizer. Depois os outros enrolam a gente, porque a gente fica preso numa devoção piedosa demais e perde a essência do existencial da fé. Então, Adão e Eva, concebidos sem pecado, desobedecem, fraquejam, a humanidade fraqueja,
E em Maria, então, por meio da obediência, a humanidade se refaz. Olha a importância deste momento em que o anjo visita Nossa Senhora, a escolhida, e ela, naquele momento, diz sim. Então, o que falta em você, o que falta em mim, o que falta na humanidade, se completa em Maria. Porque Maria alcançou, por meio da obediência, obediência até o último dia da sua vida, ela alcançou aquilo que Deus espera da humanidade, que sejamos obedientes. Olha a importância de Maria na existência humana. E quando o anjo entra, e quando o anjo é enviado, vocês podem imaginar aquela cena, e como a natureza esperou aquele momento. Imagino que tudo parou numa expectativa tão grande, tão extraordinária, por aquele sim, que há anos e anos se esperava, se aguardava, e Maria foi capaz desse sim, foi capaz, a predestinada. Então, a nossa vida de pecado, porque nós carregamos, na nossa genética espiritual, o pecado, mas cada vez que a gente for obediente, cada vez que a gente souber, dizer sim ao projeto de Deus, ao projeto do Pai, nós sim seremos resgatados, redimidos, porque o sim de Maria possibilitou então a chegada de Deus encarnado no meio da humanidade, no meio da raça humana. E aí a redenção, a libertação se completa. Esse sim, ele foi tão decisivo, tão crucial, a obediência de Maria, que refez completamente a desobediência da humanidade, que o livro do Gênesis procura nos explicar por meio da ação de Adão e Eva. E quais são os frutos do pecado? Está nesse episódio. A primeira coisa é a vergonha. Quando se dá conta do pecado, a vergonha. Quando ouviu a voz de Deus, ele percebeu, ficou com vergonha. Por que ficou com vergonha? Porque estava nu. A vergonha. E depois, frutos do pecado, é transferência de culpa. A culpa é do outro. A culpa é dela. A culpa é da mulher. A culpa é da serpente. E fica aquela coisa horrível de transferência de culpa. É o outro. Se vocês perceberem, é exatamente isso que acontece conosco também, quando estamos diante do pecado. Queremos sempre, sentimos a vergonha, claro, mas não sabemos como nos defender, e o mecanismo de defesa é dizer, é o outro, foi o outro, foi por causa disso, foi por causa dele. Então nós nunca temos a culpa dos nossos atos. E o que nós fazemos quando nos confessamos, quando fazemos nosso ato penitencial, é fazer com que nós saibamos reconhecer a nossa culpa, a nossa parcela de culpa, o pecado que está em cada um de nós. E Maria se torna então o nosso modelo. Porque o que falta, eu estava dizendo, o que falta em nós, ou seja, o que ainda nós não conseguimos, Nossa Senhora conseguiu. Se ela conseguiu, nós queremos ficar perto dela. Se ela conseguiu, nós queremos estar perto dela. Nós queremos venerá-la. Nós queremos rezar com ela. Nós queremos aprender com ela. Nós queremos nos associar à sua pessoa. Queremos nos consagrar a Maria, nossa mãe, por uma questão existencial e não só devocional. Porque ela alcançou o que nós queremos alcançar também. Então a gente fica perto daqueles que já alcançaram. Dizem por aí, que se você quer ser um vitorioso, o que é que faz um vitorioso? Para ser um vitorioso, o que é que deve fazer?
ficar perto de vitoriosos. Quando um jovem quer ser vitorioso, eu escutei isso de um jovem um dia, e achei interessante, 18 anos. Padre, eu quero ser um vitorioso. Por isso, os vitoriosos que eu conheço, eu quero fazer amizade. Eu quero conhecer, eu quero conversar com eles. Eu quero entender o que eles fizeram para alcançar a vitória, o sucesso nos negócios. É assim que se faz. Ficar perto de gente que pensa grande. Então, com Maria, a mesma coisa. A gente quer alcançar a graça do perdão, da misericórdia de Deus. Por isso, a gente quer ficar perto de Nossa Senhora. A gente quer ficar perto dela. A gente quer venerar mesmo, rezar o terço, rezando as Ave Marias, repetindo as palavras do anjo. E há quanto tempo a nossa igreja diz isso para cada um de nós, e às vezes vem um e coloca uma dúvida, e planta uma dúvida na cabeça da gente. Ah, Nossa Senhora não pode ser venerada, é um ser humano qualquer, é uma pessoa qualquer. Nós católicos não podemos permitir esse tipo de pensamento. Mas se a gente não se aprofunda na fé, não compreende de forma existencial a importância de Maria no projeto de salvação que Deus tem para a humanidade, aí a gente vai balançar diante de qualquer argumento que existem por aí. Queiram sim ficar perto de Nossa Senhora. Celebre Maria, Mãe de Jesus, sim. Façamos novenas. A vitoriosa, e nós queremos também alcançar o que ela alcançou. O que Deus a concedeu, Ele concederá a nós também, por meio da nossa obediência. Se queremos ser obedientes, vamos aprender com a obediência de Maria. E aí a gente será, sim, cada vez mais redimidos, restaurados e revigorados. Eu quero que a gente imagine agora a cena. Eu quero que você entre naquele momento em que o anjo foi enviado a Nossa Senhora, porque foi um momento decisivo, importante, para a humanidade inteira. As estrelas brilharam mais forte, o sol ficou mais quente, os pássaros cantaram de uma forma como eles nunca tinham cantado antes, o verde ficou vicejante, os peixes do mar, de alegria, faziam festa na imensidão do oceano. A humanidade sentiu algo diferente dentro de si, mesmo sem entender, porque naquele momento a escolhida estava sendo visitada, porque todos esperavam aquele sim, com toda expectativa, aquele sim, humilde, simples. Mas eu não conheço homem algum, como pode? E aí depois do anjo explicar para ela, ela diz sim. Imagine que os lábios daquele anjo tremiam a estar diante daquela que possibilitaria a renovação da humanidade inteira. Os lábios tremiam. De um anjo de Deus, os lábios tremiam. E tudo girava em torno daquele momento. E com um sim, a luz resplandeceu. E uma alegria tomou conta de todos. Uma alegria inexplicável para aquelas culturas, para aqueles povos que nem sabiam o que estava acontecendo, mas algo dentro certamente fez com que eles tivessem mais esperança. Foi o sim de uma menina, foi o sim de Nossa Senhora. Quem serás tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz? O teu olhar se apaz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel e venho em nome do Senhor
Salvador. Serás a mãe do Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça em estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas esse anjo do Senhor. Escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, e eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça em estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor. Escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, e eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Muito, é só para a gente ter uma ideia do que foi aquele momento, aquele instante decisivo. Então, muito obrigado aos jovens Rico e Larissa, porque nos remeteu àquela cena que se transforma hoje em esperança para cada um de nós. Então, amar Nossa Senhora é muito mais do que uma devoção. Amar a Nossa Senhora é uma necessidade vital do ser humano.